Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma vez, numa pacata cidade do sul, uma jovem chamada Mina. A cidade, com suas ruas estreitas de paralelepípedos, parecia congelada no tempo, como um instantâneo de um passado distante onde a tradição reinava suprema. A Mina cresceu lá, cercada por uma vegetação exuberante e horizontes distantes, mas não foi na beleza do mundo que ela encontrou realização. Não, ela vivia na sombra sempre presente das expectativas da família. Sua família era respeitada não apenas por sua herança, mas também por seus princípios. Desde jovem a Mina fora criada com disciplina e com a crença de que estava destinada a uma grande missão: garantir a continuidade do nome de sua família e preservar a reputação de seus ancestrais. Sua mãe, uma mulher de vontade inabalável, a criará com rigor implacável. Seus dias eram preenchidos com aulas particulares sobre a história de sua linhagem, aprendizado sobre artes e literatura e encontros com outras famílias influentes. Você é a herdeira do nosso nome, Amina. Você deve se destacar em tudo o que fizer. Nada é mais importante do que o nosso lugar na sociedade, sua mãe lhe dizia constantemente. Essas palavras ressoavam como ecos em sua mente. Ela entendia, ou pelo menos pensava que entendia, o que se esperava dela. Mas no fundo, seu coração batia diferente, longe da rigidez daquela existência pré-programada. A Mina ansiava por liberdade. Uma liberdade que parecia tão distante quanto as estrelas, como um sonho inatingível em um mundo onde cada movimento era escrutinado e ditado por regras seculares. Aos 25 anos, a Mina sabia, com uma clareza perturbadora, que seu destino estava selado. O casamento, aquele vínculo sagrado e inescapável, seria o passo final para sua integração à alta sociedade. Ela vira suas amigas se casarem de acordo com as convenções, suas vidas marcadas por alianças estratégicas e cerimônias grandiosas. A Mina não se via diferente. Seu casamento seria uma mera formalidade, mais um passo na complexa interação das relações familiares. Mas o que ela jamais imaginara, o que não podia prever, era que seria forçada a se casar com um homem que não amava. O casamento, um ato de conveniência arranjado não por amor, mas para solidificar a aliança entre duas famílias influentes, tomou forma sob um céu de incertezas. O nome Malik, o de seu futuro marido, mal lhe era familiar. Ela o conhecia, é claro, por meio de histórias familiares e conversas com pessoas próximas. Mas ele nunca aparecerá em sua vida de forma significativa. Era um daqueles homens cuja sombra mal se escondia nos contornos de sua existência. Cruzavam-se em jantares da sociedade, mas seus olhares rapidamente se desviavam para a multidão de convidados. Malik, ao contrário do que se poderia esperar, não era um homem de grandes ambições ou discursos inflamados. Taciturno e reservado, parecia indiferente a tudo que não tivesse relação com seus assuntos familiares. Um homem de princípios talvez, mas não um homem de paixões. Aos seus olhos, aquele casamento era apenas mais um passo, um ato necessário para a consolidação de sua herança e sua ascensão social. A Mina se viu mergulhada em uma realidade que não escolhera, um casamento imposto pela convenção, mas também pelo peso das expectativas. Cada sorriso que trocava com Malik, cada olhar que o fitava, era tingido por uma estranha sensação de vazio. Nada nele ressoava com o que ela sonhara em uma vida compartilhada. Não havia faísca, nenhuma excitação. Não era amor o que ela sentia, mas uma pressão incômoda, uma sensação de ser empurrada em direção a um destino que não podia recusar. Ela nascerá para aquele momento, para aquele casamento, para aquela união incômoda, ditada por forças que não conseguia controlar. O grande dia chegou. A luz dourada da tarde banhava o salão da cerimônia, os convidados estavam reunidos, vestidos com suas melhores roupas, mas em meio à multidão deslumbrante. A Mina se sentia sozinha. Ela caminhou em direção ao altar. Não com o nervosismo alegre que se esperaria de uma jovem noiva, mas com uma ansiedade entorpecida, como se cada passo a aproximasse de uma realidade que ela nunca escolhera. Seu coração batia forte, mas não era uma excitação suave. Não, essa batida era de uma ansiedade que parecia apertar seu peito, uma sensação de pressão, como se sua respiração fosse pesada demais para o espaço ao seu redor. Ela olhou para Malik, que a esperava no altar. Não havia nada em seus olhos, nenhum brilho. Ele parecia tão resignado com aquela formalidade quanto ela. Ela se perguntou então se aquele casamento seria uma simples passagem, um ato formal, ou se no fundo, esconderia outro propósito. Uma vida compartilhada que ela ainda não conseguia imaginar. Sentia-se aprisionada como se seu futuro já estivesse escrito e nenhuma palavra, nenhum gesto pudesse apagar seus rastros.
Os convidados eram invisíveis aos seus olhos, seus murmúrios distantes. Apenas o caminho para aquele altar, o de sua própria submissão à vontade da família, parecia tangível e insuportavelmente real. Os primeiros meses de casamento foram marcados por uma frieza glacial. Malik, absorto em seus negócios, passava os dias em um turbilhão de trabalho. Era um homem de números, contratos, discussões acirradas e decisões estratégicas. Amina, por sua vez, estava em uma corrida frenética para manter a imagem perfeita que sua família esperava dela. Cada evento social, cada jantar, cada reunião era uma oportunidade para provar que era a esposa ideal, aquela que sabia brilhar nos círculos mais exclusivos da alta sociedade. Seu papel não era sentir, mas estar presente e irrepreensível. Seus dias se desenrolavam em uma rotina silenciosa e distante. Falavam apenas quando necessário, e a comunicação se reduzia a trocas educadamente mecânicas. Malik às vezes pedia que ela assinasse documentos, e Amina o informava sobre suas atividades ou a organização de eventos familiares. Momentos de interação real eram raros, frequentemente evitados ou minimizados. Isso não era nem malicioso nem deliberado. Era simplesmente a lógica de um casamento de conveniência, onde duas vidas se chocavam sem nunca se encontrarem de verdade. No entanto, Amina sentia um estranho vazio crescendo dentro de si. A realidade daquele casamento, que ela aceitara com uma resignação tingida de dever, a invadia lentamente. Ela percebeu que o amor que tanto almejava talvez nunca chegasse, e que talvez ela nem estivesse mais procurando por ele. Ela havia construído um muro de proteção ao seu redor, esforçando-se para preencher sua vida com obrigações sociais e aparências que, no fundo, não compensavam sua falta de realização. Mas um dia, um acontecimento inesperado interrompeu essa rotina monótona e profundamente solitária. Malik, a caminho do trabalho, sofreu um acidente de carro. Um motorista imprudente, perdendo o controle do veículo, o atropelou violentamente. Os ferimentos de Malik foram graves e ele foi levado às pressas para o hospital, onde permaneceu inconsciente por vários dias. O choque do acidente lançou Amina em uma nova realidade, onde os papéis habituais de esposa perfeita e socialite desapareceram abruptamente. Durante as primeiras horas de internação, Amina sentiu-se dominada por uma mistura de culpa e confusão. Nunca imaginara que aquele homem com quem vivia sob o mesmo teto, mas com quem compartilhava tão pouco, um dia se encontraria em uma situação tão vulnerável. As circunstâncias imprevistas e avassaladoras forçaram-na a confrontar seus próprios sentimentos e responsabilidades. Não era mais apenas uma questão de imagem social, mas de presença real. E naquele quarto de hospital, tudo de repente se tornou mais real. Com o passar dos dias, enquanto Malik permanecia acamado, Amina começou a passar mais tempo ao seu lado. Não era por obrigação, mas sim por uma espécie de necessidade de entender o que estava acontecendo, de descobrir a pessoa por trás da máscara do empresário distante. Não conversavam sobre coisas grandes, mas sim sobre coisas pequenas. Anedotas da infância dele e memórias que ele mal havia tocado. Amina começou a descobrir um Malik que não conhecia, um homem sensível marcado por feridas profundas. Malik crescerá em uma família onde o afeto era uma raridade. Seu pai, muito preocupado com os negócios, e sua mãe, muito distante, nunca haviam se dado ao trabalho de conhecê-lo como algo além de um herdeiro de seu nome. Ele nunca receberá a atenção ou o amor que merecia. Suas feridas invisíveis, mas profundamente enraizadas, moldaram o homem em que ele se tornará. Amina agora conseguia ver aquelas cicatrizes invisíveis que ele aprenderá a esconder atrás de uma fachada fria e impenetrável. As conversas com Malik eram longas e muitas vezes surpreendentes. Amina o descobriu sob uma nova luz. Aquele homem taciturno não era aquele que ela havia percebido à distância. Cada conversa, mesmo a mais banal, a levava a um novo nível de compreensão. Ele havia, à sua maneira, curado sua dor concentrando-se na carreira, mas hoje, essa máscara começava a se romper sob o efeito da fragilidade de sua condição. Ele era simplesmente humano, com seus sonhos, seus medos e seus arrependimentos. Às vezes, ela se surpreendia com a intensidade dessas trocas, como se um fio invisível se entrelaçasse entre eles, um vínculo invisível porém profundo, que ela nunca havia notado antes. Enquanto Malik se recuperava dos ferimentos, uma mudança lenta, quase imperceptível, ocorreu. Amina, que nunca havia se dado ao trabalho de conhecê-lo de verdade, começou a sentir uma emoção que jamais imaginara ser possível. Um sentimento de apego sutil mas persistente. Não era um amor ardente, uma paixão avassaladora, mas algo mais suave e mais silencioso. O amor não surgiu como um relâmpago espetacular, como nos filmes que ela costumava assistir secretamente quando criança.
Não, o amor se insinuou suavemente como uma brisa suave que roça a pele sem aviso. Aconteceu nos momentos em que seus olhares se encontraram, nos silêncios que compartilharam, nos sorrisos tímidos trocados fora de qualquer protocolo. Certa noite, enquanto jantavam em silêncio, um silêncio que não era mais constrangedor, mas reconfortante, Malik finalmente quebrou o gelo. Suas palavras eram simples, mas carregavam consigo uma verdade que ele jamais ousara dizer antes. Sei que este casamento não foi o que imaginávamos, mas quero que saiba que eu me importo com você, Amina. Não apenas como esposa, mas como pessoa. Essas palavras, ditas com uma gentileza e sinceridade que ela nunca ouvirá dele, atingiram Amina em cheio no coração. Ela se apegara à ideia de que jamais poderia amar um homem que não tivesse escolhido. Acreditava que o amor, tão importante e vital, tinha que surgir da paixão e do desejo imediato. Mas ali, naquela realidade, ela começava a entender que o amor não podia ser forçado. Podia nascer mesmo nas circunstâncias mais improváveis, nos lugares mais inesperados, quando duas almas finalmente se encontravam em sua simplicidade. E talvez esse amor, tão diferente do que ela imaginara, fosse aquele que ela sempre buscará, mesmo sem saber. Com o passar do tempo, o relacionamento deles, embora repleto de dificuldades, continuou a crescer. A distância entre eles, embora amenizada por gestos de ternura e conversas mais profundas, não havia desaparecido completamente. Embora o casamento de conveniência estivesse se transformando em algo mais sincero, os desafios externos ainda não haviam sido resolvidos. A família de Amina, e especialmente sua mãe, simplesmente não conseguia aceitar que esse casamento, tão essencial para sua posição social, pudesse ser construído sobre uma base de afeto genuíno. Eles não entendiam como uma união arranjada por razões práticas e sociais pudesse evoluir para algo tão pessoal e emocional. A pressão da família de Amina se intensificou com o passar dos meses. Sua mãe, uma mulher poderosa e influente, encarava o desenvolvimento desse relacionamento de forma crítica. Ela sempre encarara o casamento como uma formalidade, uma operação calculada na qual sentimentos pessoais não tinham lugar. Prestígio, alianças familiares e respeito pela tradição eram o que importava. O amor era apenas uma ilusão, um conceito romântico que só encontrava lugar em contos de fadas, mas certamente não no mundo real que ela havia construído ao seu redor. Amina, sua filha, deveria ser um pilar dessa tradição, a herdeira perfeita dos valores familiares. Não uma jovem mulher desencaminhada por emoções que apenas complicavam uma situação que ela já tinha perfeitamente sob controle. Certa tarde, enquanto o calor do verão assolava a casa da família, um confronto eclodiu. Amina, após um dia de reuniões com parentes e aliados, voltará para casa exausta, pronta para relaxar. Mas assim que entrou na ampla sala de jantar, sentiu o clima pesado. Seu pai, normalmente discreto, estava parado junto à janela, de braços cruzados. Sua mãe, por sua vez, tinha aquele brilho de irritação nos olhos, como se esperasse por algo. A tensão era palpável. Amina, precisamos conversar, começou a mãe com uma voz calma, mas autoritária. Você está deixando seus sentimentos te dominarem. Este casamento não é sobre o coração, é sobre o dever. Você é filha desta família e precisa entender que seu lugar aqui não é determinado por coisas triviais como o amor. Amina sentiu uma dor surda invadir seu coração. Mas mãe, eu sinto algo por Malik. É mais do que eu imaginava ser possível. Construímos algo juntos. Não é apenas uma questão de dever. Não é uma questão de dever, Amina? Sua mãe deu uma risada seca e sem emoção. Este casamento foi uma decisão estratégica. Um casamento de aliança. Você não tem o direito de envolver seus sentimentos em um assunto que diz respeito ao futuro desta família. Ela fez uma pausa com o rosto endurecendo. Todos nós sacrificamos coisas para chegar a este ponto. Por que você acha que é diferente? As palavras de sua mãe chocavam-se com a realidade de Amina, que se sentia presa entre as expectativas imutáveis da família e a verdade de suas emoções. Ela não era apenas a filha da família. Era uma pessoa com desejos, necessidades e vida própria. Mas cada vez que tentava expressar seus sentimentos, as palavras se perdiam nos ecos da tradição, do dever e da honra. A cena terminou em um silêncio pesado, e Amina se retirou para seu quarto, perturbada. As repreensões de sua mãe ainda ecoavam em sua cabeça. Ela se viu dividida entre dois mundos, o de sua família, com suas expectativas e exigências implacáveis, e o de seu coração, que batia por um homem que ela não havia escolhido, mas que ela aprenderá a amar mesmo assim. A realidade a atingiu em cheio. Ela poderia escolher se submeter às regras, se sacrificar para manter a ordem familiar, ou arriscar perder tudo para seguir seu próprio caminho.
Mas de que adiantava todo aquele status, todo aquele respeito se ela se sentia vazia por dentro? De que adiantava a perfeição exterior se seu coração estava partido pelo peso das expectativas impostas? Amina virou-se para a janela, a noite já tendo caído. O céu estava estrelado, um mar de incertezas e possibilidades. Na calada da noite, sentindo-se sozinha, Amina foi à casa de Malik. Ela precisava dele, da sua presença. Eles se encontraram, como na véspera do casamento, naquele mesmo quarto silencioso, frente a frente. Mas desta vez a conversa não se resumia a palavras educadas. Estava carregada de tudo que não podia mais ser ignorado. Eu te amo, Amina, disse Malik com a voz suave, mas firme, quase frágil. Sei que as coisas não estão fáceis para você, que sua família não aceita esse casamento, mas quero que saiba que eu entendo. Não é o que você sonhou, mas este casamento não é um obstáculo. É uma chance para criarmos algo nosso. Mas se você quiser ir embora, eu entenderei. Este casamento não deve te impedir, Amina. Você merece ser feliz. As palavras dele atingiram Amina como um raio de luz na escuridão do seu dilema. Ela se levantou e o encarou, buscando a verdade em seu olhar. Não, Malik, respondeu ela com convicção. Este casamento não é o que eu imaginava, mas estou pronta para aceitá-lo como ele é. Quero estar com você, apesar de tudo. Porque através de você, descobri o amor que eu nem sabia que existia. Lutarei por nós, pelo que construímos. Nos dias que se seguiram, Amina tomou uma decisão. Ela não abriria mão de sua felicidade para atender às expectativas dos outros. Ela escolheria viver sua verdade, mesmo que isso significasse ir contra sua família. O que ela sentia por Malik, o que eles tinham juntos, não poderia ser apagado pela pressão social, pela tradição ou pelo peso da história familiar. Assim, na paz e tranquilidade de seu lar, longe do olhar crítico e do julgamento alheio, Amina e Malik conseguiram conciliar seu amor com os desafios do mundo exterior. O casamento, que começara como uma formalidade, transformou-se em uma verdadeira união, baseada no respeito mútuo e na aceitação de suas imperfeições. Eles provaram, à sua maneira, que o amor nem sempre se encontra onde se espera, mas que pode nascer das circunstâncias mais improváveis e das escolhas mais ousadas.